Vamos conversar hoje sobre C6 Carbon Mastercard Black ou XP Visa Infinity. Qual será que é a melhor opção de cartão de crédito? E a gente vai trazer aqui vários critérios: renda mínima, pontuação, anuidade, isenção, adicionais, sala VIP, tudo relacionado aí. A gente vai fazer um ranking e depois eu vou trazer a minha conclusão final com base na renda, qual cartão de crédito faz mais sentido entre essas duas opções. Dois queridinhos aí do mercado, gigantes do mercado, que dividem opiniões. Bom, vamos lá. Só pegar aqui que eu derrubei. Primeiro ponto, renda mínima exigida. C6 Bank não comenta, C6 Carbon, no caso, né, do C6 Bank, não comenta nada relacionado à renda. Então, e eu também já vi vários casos de clientes que têm renda de 4 mil que conseguiram cartão. Mas geralmente gira em torno ali de 8 mil reais a renda mensal. Apesar deles não deixarem claro essa questão de renda mínima exigida para o cartão C6 Carbon. XP Visa Infinity, qual que é a renda mínima? Também não tem exigência, mas eles exigem a questão de um investimento mínimo, que a depender da categoria do cartão que você vai estar disputando, pode ser a partir de 5 mil reais ou a partir de 50 mil reais em investimentos lá na XP. Então, nesse item, eu tenho bastante dificuldade de elencar aqui qual que é o melhor, qual levaria nessa pontuação. Por isso que aqui eu vou considerar um empate, tá? Porque o fato do C6 Carbon não exigir uma renda mínima específica é interessante. E eu já sei vários casos de pessoas que conseguiram com renda abaixo de 8 mil, inclusive. Já o XP é um cartão relativamente fácil de conseguir, tendo em vista que na primeira categoria dele, você precisa ter investimento mínimo de 5 mil, e para a segunda categoria precisa ter investimentos acima de 50 mil. Então, diria assim que é 1 a 1, tá empatado nesse quesito. Aí vai depender muito da sua realidade. O que para você é mais fácil? Ter 50 mil rendendo ou ter uma renda ali próxima de 8 mil reais? Então, essa resposta vai depender muito de cada um, mas eu considero que é um empate técnico aqui nesse item. Com relação à pontuação. Cara, a pontuação do C6 Carbon sempre foi uma pontuação assim legal, considerada acima da média, inclusive, porque enquanto vários bancos grandes, tradicionais, davam 2 pontos, cara, na melhor das hipóteses, 2,2, 2,3 pontos por dólar gasto, o C6 Carbon desde o começo já chegou com uma pontuação acima da média, oferecendo 2,5 pontos por dólar gasto no programa Atomos, que é o programa de fidelidade do C6 Bank. Então, cara, é uma pontuação ótima. E pode ser maior que isso? Pode, a depender dos investimentos que você tem lá no C6 Bank, podendo chegar até, inclusive, 3,5 pontos por dólar gasto. Mas eu vou considerar a média ali, que é 2,5, que é a realidade da maioria das pessoas que vão estar assistindo aqui esse nosso conteúdo. Já no XP Visa Infinity, gira ali em torno de 1,6 a 2,2 pontos por dólar gasto. Acredito que a maioria aí, com base na média de gastos, teria uma pontuação lá na XP de 2,2 pontos por dólar gasto. Nesse quesito, então, sem dúvida alguma, o C6 Bank levaria. Ah, Fialho, o C6 Bank, o Atomos, é um programa de fidelidade pior que a Livelo. Sim, no geral é. Mas você pode mandar do Atomos para a Livelo. Então, não tem como discutir, tá? Nesse item pontuação, C6 Carbon leva melhor. Lembrando que a XP, ela também tem pontuações maiores de acordo com o montante investido. Mas aqui eu vou considerar, né, que a galera, a grande massa que está assistindo aqui, se fosse levar, né, nesse quesito aí, C6 Carbon levaria a melhor. Então, 2 a 1 para o C6 Carbon Mastercard Black. A anuidade. Nesse quesito, o C6 Bank com o C6 Carbon perde, porque a anuidade era abaixo de R$1.000 há um tempo atrás e subiu e chegou hoje em 1.176. Já os XP Visa Infinity, ele sempre veio com a proposta de anuidade zero para sempre. Então, desde que você tenha ali o investimento mínimo, né, de 5 ou 50 mil, você vai ter ali já a isenção da anuidade. Então, nesse ponto, realmente sempre foi um ponto de destaque do XP Visa Infinity, e o C6 Carbon ainda aumentou a anuidade nesses últimos tempos, sem necessariamente melhorar os benefícios proporcionalmente. Então, nesse aqui não tem como. XP Visa Infinity no critério anuidade leva melhor. Então estamos aí com 2 a 2.
Critérios de isenção da anuidade. Mais uma vez a XP vai levar, né, galera? Por quê? XP não cobra anuidade. Então, é anuidade zero para sempre. Já o C6 Carbon significa que ele é ruim? É difícil de isentar a anuidade nesse ponto? Não, é um cartão extremamente democrático também e bem fácil de conseguir a isenção da anuidade, tá? Tanto que com 50 mil reais investidos no C6 Bank para cima, você já consegue a isenção ou 8 mil reais de gasto mensal. Então, repara, não é um cartão com que você vai ter a isenção da anuidade com dificuldade. Não, é um gasto super compatível, esses 8 mil por mês, é super compatível com a realidade de alguém que tem um cartão Black no nível do C6 Carbon. Então, cara, eu até poderia considerar um empate, mas não tem como, porque o outro é zero sempre, é anuidade zero sempre, tá? Mas só preciso reforçar aqui que o C6 Carbon é um cartão bem legal nesse quesito também, que não é fácil de isentar, ainda mais se for considerar que ele tem benefícios muito bacanas. Mas esse ponto vai para XP Visa Infinity. Com relação a cashback, C6 Carbon você consegue até em algumas categorias do banco cashback, que pode chegar até 1,7, se eu não me engano, e o XP Visa Infinity ele é mais flexível com isso. Então você consegue ter ali alterar, né, a pontuação para cashback de uma forma bem mais simples, bem mais clara que o C6. Inclusive eles começaram somente com investback de até 1%, e agora eles implementaram a pontuação. Então nesse quesito, até pela evolução do XP Visa Infinity, eu coloco aqui que seria quase que um ponto ali para eles. Legal? Com relação a adicionais, não tem melhor ou pior. Porque no ponto de adicionais, os dois dão direito a 6 adicionais gratuitos. Tanto o C6 Carbon quanto o XP Visa Infinity. Se mudou a regra, galera, que geralmente quando muda a regra, eu vou colocar aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Porque essa questão de cartão de crédito, a depender do tempo que passou a gravação do vídeo, pode ser que já tenha mudado alguma coisa. Mas se mudar alguma coisa, nos próprios comentários vocês vão me ajudar a corrigir aqui. E eu também vou fazer aqui com o time as alterações na descrição, se for o caso. Vamos lá. Com relação à sala VIP, o C6 Carbon, a depender do investimento que você tem, pode até chegar ilimitado. Mas eu vou considerar aqui a normalidade. Ele te dá 4 acessos gratuitos por ano ao Dragon Pass. Ele mudou. Antigamente era Lounge Key e agora é pelo Dragon Pass. E lembrando que os acessos eles são universais. Então ele não conta para cada adicional. Então cada adicional vai ter 4? Não. É universal. Então se eu usar 2 acessos no meu, 2 acessos no adicional, já vou ter usado todos os 4 acessos. Antigamente era separado. Então, antigamente cada adicional tinha 4 acessos gratuitos. Na época era pelo Lounge Key. Então repetindo, hoje 4 acessos gratuitos por ano ao Dragon Pass, sem o benefício se estender para os adicionais. Ele é universal. Então se eu usar, se minha esposa for adicional minha e usar 4 acessos, já era. Já usei todos os acessos, mesmo sendo um adicional. Já o XP Visa Infinity, ele te dá até, a depender dos investimentos também, mas eu estou considerando que você tem acima de 50 mil reais investidos lá na XP. Considerando isso, você tem 4 acessos também por ano ao Dragon Pass. Então é praticamente a mesma coisa. Eles ainda não mudaram, mas eu acredito que talvez vão mudar em breve, mas tomara que não mudem. Que o benefício ele se estende aos adicionais também, desde que você tenha um gasto mínimo mensal nesse adicional. Legal? Hoje eu não lembro agora de cabeça, a gente tem um vídeo que eu falei mais sobre isso, vou colocar aqui nos cards. Mas se você tiver um gasto, se eu não me engano, o gasto mínimo é 3 mil no adicional, você já pode ter direito ali aos acessos à sala VIP, tá? Mas de qualquer forma, sala VIP, os dois são muito, muito próximos, mas eu diria que o XP Visa Infinity, nessa categoria que investe acima de 50 mil, ele é melhor, porque esses 4 acessos aí se estendem aos adicionais, mas mesmo que ele mude essa regra e não se estenda aos adicionais, seja compartilhado igual o C6, eu diria que ainda assim vai vencer. Por quê? Porque no caso do C6, o Dragon Pass ele não leva o benefício para os restaurantes conveniados parceiros. Já no XP, ele é Dragon Pass raiz e o benefício se estende para os restaurantes parceiros. Então, de qualquer forma, mesmo que piore essa questão dos adicionais na XP, no quesito sala VIP ela fica levemente
à frente por causa dessa questão também do benefício do Dragon Pass se estender para os adicionais. Conclusão final. Qual é melhor? Nesse nosso ranking, dá a entender que é a XP. Minha opinião, eu diria, antes de ir para minha opinião, pessoal, muita gente me pergunta sobre essa câmera que eu tô gravando, que inclusive eu aperto o botão, ela vira na hora e continuo gravando. Maravilhoso, isso aqui para quem trabalha com conteúdo na internet, corretor imobiliário, quem precisa de uma câmera assim para fazer registro, e até mesmo registros pessoais, cara, essa câmera é fantástica, é a melhor que tem. Inclusive aqui do lado ó, vai estar aparecendo um link de afiliação para você que quer comprar, melhor preço que eu encontrei, inclusive lá na Shopee, inclusive é quase o mesmo preço que eu comprei lá nos Estados Unidos, sendo que aqui você tem a opção de parcelar, fazer aquele parcelamento sem juros, que inclusive vale a pena se você entende de minimamente dos juros ao seu favor, supondo que eu tenha a grana aqui para pagar em uma vez, mas eu pego, deixo ela rendendo, parcelo sem juros, o máximo de vezes no cartão de crédito, gero pontos, gero milhas, deixo essa grana rendendo, que eu teria para pagar à vista, que não tem desconto. Se tiver, daí eu tenho que fazer as contas. Mas se não tiver, deixo rendendo, e conforme as parcelas forem vindo, eu vou sacar e vou fazer o pagamento, tá? Mês a mês. Se o desconto não for maior ali que 8, 9%, nem vale a pena muito pensar nisso, tá? Aí o Pix vai perder e vai valer mais a pena pagar no cartão de crédito. Mas se você quer uma câmera nesse nível, que é fantástica, tira foto, cara, é maravilhosa. É a melhor câmera, sem dúvida alguma, para vlog, para conteúdo e até mesmo para vida pessoal. Antigamente eu usava a GoPro e hoje só uso essa, que é a DJI Osmo Pocket 3, tá bom? Agora bora para as conclusões finais, galera. Inclusive, olha só que coisa mais linda. Esse aqui é o clube que eu sou sócio, galera. É uma bênção de Deus, eu sempre venho aqui caminhar 10 mil passos dia ou 10 quilômetros dia. Inclusive falei mais sobre essa questão dos 10 mil passos no nosso outro canal que eu falo sobre negócios, investimentos e um pouco também de como eu penso, a minha visão de mundo. Vou colocar aqui nos cards aqui em cima para você poder acessar esse nosso outro canal. Mas vamos lá, galera. Conclusão final. Qual é melhor na minha opinião agora? Eu diria que, cara, é quase que um empate técnico. Quase que um empate técnico. Mas, se você considera pontuação o quesito mais relevante, C6 Carbon vai ser melhor. Considerando única e exclusivamente pontuação. Até porque hoje o C6 Bank ele tem ainda parceria com a TAP, que eu acho que não vai durar muito tempo, mas na paridade 1 para 1. Já a Livelo, que é o caso da pontuação do XP, ele tem essa paridade, mas agora está com um deságio horrível. Então, pensando nisso, pontuação e possibilidade de mandar para a TAP, C6 Carbon é a melhor opção. Mas agora, fialho, tem uma renda ali de uns 10 mil, mas não consigo por algum motivo C6 Carbon. Que muitas vezes acontece isso, as pessoas não conseguem e não tem muita explicação, porque não tem uma renda mínima clara lá. Então, nesses casos, eu não consigo C6 Carbon e eu tenho ali a possibilidade de ter um investimento acima de 50 mil, cara, XP Visa Infinity aí vai ser uma melhor alternativa. Porque entre você descer pro Platinum do C6 até conseguir na escadinha a ascensão pro C6 Carbon, que agora tem também o C6 Black, que eles provavelmente te indicariam antes de migrar pro C6 Carbon, eu acho que talvez não compense o esforço. Então é melhor ir pro XP Visa Infinity e ir desenvolvendo relacionamento, histórico de crédito, depois abrir um Open Bank ou algo do gênero, para até conseguir talvez outra opção de cartão melhor. Mas eu assim, sou meio pé firme. Pensando em pontuação, C6 Carbon é melhor. Pensando em sala VIP, XP Visa Infinity leva levemente a melhor, principalmente se você for pensar na questão dos adicionais e restaurantes parceiros. E se você, por algum motivo, não foi aprovado no C6 Carbon e tem investimentos acima de 50 mil, a XP Visa Infinity vai levar a melhor. Mas, reforço, são cartões bem próximos que não vejo assim um grande diferencial que vai mudar a sua decisão. A não ser que pontuação seja relevante ou sala VIP. Aí você vai tender para um ou para outro. Eu, Lucas, como foco muito em pontuação, e eu conseguiria, por exemplo, talvez outras salas VIPs em outros bancos, se tivesse que escolher entre um ou outro, eu iria de C6 Carbon. Tá bom? Mas é muito pessoal, façam suas análises, que aqui a minha ideia não é necessariamente te dar o peixe, por exemplo, ou te dar a vara.
A minha ideia aqui é te ensinar a pescar, para que você entenda o racional e consiga chegar na decisão do que é melhor para a sua realidade, sozinho, com base na sua visão. E você que quer entender melhor sobre milhas, vou colocar na descrição e no comentário fixado nosso treinamento completo de milhas, que é o No Céu com Milhas, que é o melhor treinamento do mercado, sem dúvida alguma, no quesito custo-benefício. Ele custa menos de R$500 e a gente entrega, cara, tanto valor quanto custos de R$1.500, R$2.000. Inclusive, meus sócios sempre falavam, Fialho, aumenta esse preço, aumenta esse preço. E eu sempre destaquei para eles, galera, com relação a milhas, a minha ideia aqui é ser sim o melhor custo-benefício. Entregar, cara, um baita conteúdo que só nos grupos exclusivos ali, ou uma emissão que o cara aprende uma estratégia e executa, ele já vai ter o retorno do investimento. Então, para mim, é essa estratégia que eu bolei, criei no Céu com Milhas e eu permaneço dessa maneira até hoje. Tanto que é um dos treinamentos mais bem avaliados de toda a Hotmart e, como eu falei, é o melhor custo-benefício do mercado, sem dúvida. E você que quer acompanhar a gente também lá no Instagram, acessa aqui embaixo pela descrição e no comentário fixado, vai ter o meu Instagram. Lá tem muito conteúdo de milhas, cartões de crédito, negócios de turismo, para você que quer viver do turismo. Vale muito a pena acompanhar a gente por lá. E por fim, vou colocar também aqui embaixo os nossos links dos grupos gratuitos no Telegram. E muitos de vocês me perguntam, Fialho, como eu consigo me manter atualizado nesse mundo das milhas? Como eu consigo saber o que está acontecendo, as promoções, né? Porque é muita coisa, muita informação e às vezes eu me perco. Galera, a gente tem um grupo gratuito com mais de 60 mil membros que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Você acessando ele, cara, separando 5 minutinhos do teu dia, você já consegue se manter informado e atualizado das notícias mais relevantes desse mercado das milhas, cartões de crédito, sala VIP, turismo e também negócios de turismo. Que inclusive a gente tem outro canal, que é um canal específico de turismo também, só para empresários do turismo, que eu vou colocar aqui do lado, tá aparecendo para você agora, e aqui do outro lado, o YouTube, com base no algoritmo, tá te recomendando um vídeo do canal, beleza? Então, ou você vai aqui para o nosso canal de empresários do turismo, se você quer aprender a transformar essa paixão por viajar em uma nova fonte de renda, ou você vem para cá nesse vídeo que o YouTube tá te recomendando. Fiquem com Deus, tamo junto, e até um próximo vídeo.